celular se precisar de alguma coisa. Olá, amigos do podcast de Arquitetura, Engenharia e Construção. Hoje estamos aqui com Wesley Balduino, engenheiro civil da Criativa Arquitetura. Que nós já fizemos diversos projetos. Dentre os projetos que nós fizemos, um no Alphaville 2, lá do reitor da UFMT, Evandro Soares. Você vê a qualidade do nosso engenheiro civil que nós vamos entrevistar agora, né, Wesley? Eu entrevistei você lá na frente, que estava começando o podcast. E agora, o que você achou do novo cenário aí, Wesley? Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Uma satisfação estar novamente aqui no estúdio de arquitetura, arquitetando Cuiabá, né, da Criativa Arquitetura. A gente já vê a evolução, né? O primeiro podcast que a gente fez deu bom, mas isso aqui já é um cenário novo, um estúdio completo aqui, tá fantástico. Sobre o projeto... E você viu até as canequinhas, né? Ah, claro, a caneca aqui. Prazer aí, mostra a canequinha pra galera. Vai lá. Arquitetando Cuiabá, esse é o podcast que mais cresce na região. Tá certo. Wesley, você vai apresentar um projeto agora. Esse é o tipo de apresentação que você faz dos projetos de engenharia, né? Num programa Alto QI BERIC, né? 2022, atualizadíssimo, né? Sim, eu sou um profissional que procuro trabalhar com pago as licenças do programa, né? Trabalho com o EBERIC, já trabalhei com o TQS, mas por questões particulares eu prefiro o EBERIC, né? Para atender minha demanda de projeto. Aqui a gente tem a plataforma, né? O panorama, o layout do programa. Na lateral direita aqui a gente tem a árvore da edificação, onde divide os pavimentos, né, do prédio. Que é um pavimento baldrame, né? A gente tem a apresentação em 3D, que é o que mais a gente para trabalhar com o cliente, né? Fazer uma videochamada, uma live explicando o projeto. Você lembra de um cliente certa vez que ele falou que o projeto estrutural estava errado, que o pedreiro dele passou uma janela onde tinha uma viga, né? Sim. E aí falei assim, não, o projeto estrutural mostrou o 3D pro cliente e pro construtor, e ele detectou que foi um erro de construção do construtor, né? Ele não seguiu o projeto de engenharia. E nessa parte do 3D, é possível demonstrar aonde que tá a viga e aonde está o pilar. Por exemplo, não pode passar a janela aqui, por exemplo, Wesley, porque tem uma viga aqui, e o próprio leigo, que é o cliente, dá para entender isso aí, né, Wesley? Então, essa apresentação aqui, a apresentação que a gente faz dentro do programa, né? É maravilhosa, né? Uma apresentação 3D. Assim, o sistema de trabalho que a gente vem executando aí é o sistema BIM, né? Que é um sistema que você trabalha com tudo unificado, né? Desde o projeto de arquitetura, os projetos de engenharia, estrutura, hidrossanitária elétrica, então você evita muito conflito, né, de informações em obra. Essa questão aí foi um equívoco por parte do construtor. Infelizmente ele deu continuidade numa viga onde não existia, né? E uma coisa interessante também, Fábio, que também quero demonstrar aqui, é que a gente não deixa esse 3D somente, né, dentro do escritório, né? A gente leva o 3D para o canteiro de obra, certo? A gente leva o 3D... ter uma maior compreensão da estrutura, né, Isso. Wesley? A gente leva o 3D... Wesley, esse projeto que você desenvolve é muito detalhe, né? Dá muitas pranchas, né? Tem projetos que você desenvolve que dá até mais de 30 pranchas de uma casa residencial, né? Bem detalhado, né? Isso. Esse aqui, por exemplo, deu 19, né? Deu menos. Mas geralmente esse projeto que eu faço é 30, 35 pranchas. Por exemplo, eu digo que a gente leva o 3D para o canteiro. Isso aqui é uma planta de locação. Vamos tentar explicar pro nosso ouvinte, prancha por prancha. Vamos discutir a parte técnica dessa coisa para ele entender como que é a qualidade do projeto estrutural, né? Então, isso aqui a gente tem uma planta de locação, certo? Com a disposição aqui da fundação, né? E eu sempre adoto esse sistema também, que é planta de locação de pilares, né? E junto com a planta baixa para identificar
Você pode ver que não, a gente... Essa planta de locação pro leigo é onde que ele vai fazer a marcação lá na obra, Isso, não é? A marcação da estrutura lá na obra, não é isso, Wesley? Isso aqui é onde começa o gabarito, né? Você vai seguir as medidas de projeto, né? Para poder dar início no gabarito. E quando eu digo que levo o 3D para a obra, é quando eu falo sobre o QR Code, né? Que o cliente com o telefone, o smartphone, faz a leitura do QR Code, ele automaticamente ele vai ter essa estrutura aqui em mãos, certo? E aí, assim, a gente através da prancha do QR Code, ele vai acessar a estrutura 3D pelo celular. Pelo telefone. E isso tem QR Code. Eu sempre coloco os QR Codes para os projetos de estrutura, elétrico e o hidrossanitário também, né? É pouco difundido isso aí, mas na parte de estrutura muito mais convencional, né? Então isso você inibe muitos problemas no canteiro de obra, né? Com esse recurso do 3D. O profissional que está no canteiro, ele vai abrir o 3D, tendo uma dúvida, não conseguindo ter a solução dela pelo QR Code, aí pode acionar um engenheiro, né, que fez o projeto para ver o que está acontecendo. Acionar o engenheiro? Não, acionar o Wesley Balduino, claro, né? Claro. Acionar nós, né? Claro. Criativa Arquitetura. Mas é isso aí. E aí a gente seguindo as pranchas, né? Vamos lá, na segunda. As pranchas aqui é uma planta de forma, né? Onde a gente tem disposição das formas de baldrame, forma do primeiro pavimento, né? A disposição das vigota, né? Essas aí é as formas da estrutura, a forma de madeira. Isso. Das vigas, né? Uhum. Viga ao baldrame, viga do pavimento superior, tudo. Sim. Você pode ver que tem nomenclatura, os pilar que param no pavimento, pilar que está nascendo em cima nascendo nas vigas, enfim. É bem detalhado. E vem, né? Uma tabela toda de cada viga, né? Isso, aqui tem a tabela das vigas, né? Seção, a elevação, se ela tem alguma elevação no pavimento e o nível que ela tá, certo? Então, assim, é bem detalhado. Vai do profissional que está no canteiro de obra fazer a leitura de projeto, né? E todo profissional todo construtor sabe ler um projeto detalhado como esse ou ainda tem uma deficiência de leitura no mercado? Hoje é difícil, né, você encontrar, mas já tive a situação em que eu tive que fazer uma videochamada mesmo, né, pelo WhatsApp, por vídeo, e explicar planta por planta pro construtor, que ele acho que foi uma obra de maior porte que ele pegou, e aí ele estava com algumas dificuldades de interpretação, mas foi tudo resolvido, né, como essa ideia do QR Code, mostrei para ele como é que fazia, enfim, deu muito bom, a obra está executada, está pronta, é isso aí. A gente sempre... E também tem a parte de acompanhamento, às vezes o construtor não consegue interpretar todos os dados, que é muito detalhe, muitas coisas, e aí você dá o acompanhamento do projeto na obra, né? O cliente fechando o acompanhamento com você dá esse suporte de ir lá na obra, tirar todas as dúvidas, né? Sim, esse é o serviço de assessoria técnica, né? Assessoria técnica. Quando aqui dentro da cidade a gente faz serviço. Esse projeto foi foi por videoconferência porque era fora do estado, né? Certo. Era fora. E é mais assim, aqui dentro da cidade a gente dá o serviço de assessoria técnica, parte de projeto, parte de execução, reforço de estrutura. O que precisar a gente está disponível para poder solucionar o problema, né? Você tem um conhecimento um pouco maior também, né? Porque o seu pai tem uma loja de materiais de construção, né? Sim, a gente tem uma loja de materiais de construção e, assim, de pequeno também trabalhei em loja de materiais de construção, inseri na faculdade. Como que é o nome da loja do seu pai? Vamos fazer propaganda dela aqui agora. É Gomes Construções e Acabamento. Fica ali no bairro da Várzea Grande, né? Hélio Ponce de Arruda. A gente tem um preço bacana lá. Mas, assim, voltando à parte de engenharia, certo. A gente procura sempre dar o melhor, a melhor solução para o cliente, né? Vamos seguir as pranchas aqui. Aqui é a planta de fundação, certo? Pode ver que as fundações são... Eu sempre procuro parametrizar as fundações para não ter erro de execução, né? São as sapatas. São sapatas. São as sapatas e tem que ter estudo do solo para fazer a sapata, o dimensionamento do projeto? É essencial, né? Ter o estudo do solo para poder dimensionar a fundação, né? Porque você tem que conhecer onde você está apoiando a casa, né? É bom, esse projeto foi bom. Foi um solo bom, as sapatas ficaram um tamanho muito bom. Esse projeto não teve
É broca, né? Eu coloquei 3 brocas nesse projeto, mas foi por causa dos vão das vigas que ia apoiar os vidros do gourmet. Da área gourmet era maior, muito extensa, né? E aí preferi trabalhar com 2 broquinhas ali para poder apoiar ela no centro do vão ali. E teve assim uma viga nesse projeto de maior reforço, que teve que reforçar bem ela? Por exemplo, a gente tem, vamos Uma situação mais complicada nesse projeto aí? Vamos usar o recurso aqui do programa, né? Que é muito bom, para você facilitar. Então, esse vão aqui é um vão interessante, né? Então, a gente teve que ter um reforço nessa viga. Essas 2 vigas aqui, né? Que vão estar dando apoio também, né? Recebendo o carregamento dessas lajes, enfim. A gente tem uma viga invertida aqui também na cobertura. Por conta para a gente sempre trabalhar, né, compatibilizando com a arquitetura, para não ter nenhuma interferência. Que uma pessoa passa o forro aqui, esconde a viga, enfim, tá? É muito bom. Essa ideia de nascer pilar, essa viga aqui ela teve 2 pilares que estava nascendo nela, né? Então, uma viga bem reforçada aqui. Mas assim, tudo para o conforto do cliente e a própria segurança, né? Da edificação, que é o foco do nosso trabalho. Então, Wesley, eu queria ressaltar para a população, né, pessoal de Cuiabá, é que a sua especialização mesmo é em projeto estrutural. Estrutural, você trabalhou em diversos escritórios de estrutura, onde você adquiriu experiência, né? Porque tem bastantes profissionais que ele quer fazer tudo, né? Fazer tudo. Aí eu vi até um amigo falou que o pato nada mal, voa mal e anda mal, né? Quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada bem feito, Sim, né? sim. E o que você sabe de fazer de melhor é o caos estrutural, né? Sim, é uma espécie. Já tem 5 anos que eu trabalho com projeto de estrutura, né? Então a gente já tem uma experiência aí. E trabalhei também em canteiro de obra, né? Estive presente no canteiro de obra. Então a gente carrega um pouco dessa experiência do canteiro e da experiência técnica da engenharia e unifica as duas e dá bom resultado. Entendeu? É isso aí. Então vamos para as restantes das pranchas aí. Vamos lá. Aqui a gente tem as plantas de pilares, né? Detalhamento de pilar. Percebe que a gente tem um pilar aqui, que esse pilar é um dos que está apoiando no sentido X do plano, né? Então ele está um pouco mais reforçado aqui, certo? Mas você tem todo o detalhamento. Você tem a altura, o comprimento desse pilar, a barra de ferro que está sendo utilizada, os estribos, os reforços, aqui os grampos, né? E esse grampo, ele é muito. O pessoal usa na obra, faz na obra mesmo? Faz. E é importante os grampos? É importante para ajudar, né? Ajudar no comportamento ali do pilar. Essas plantas vão ser tudo de pilares, vamos pular para a planta 3. A gente tem aqui a planta de viga, né? Detalhamento, o comprimento da viga, tem os cortes dela aqui na seção. Então assim, é um projeto que vai para o canteiro de obra e o construtor só tem que fazer a leitura dele e executá-lo no canteiro. Tem muitas informações, né? Tem pessoas que acham que só joga lá no programinha e os desenhos já saem tudo montado, né? Você tem que revisar cada cálculo, né, Wesley? Como é que funciona? Sim. Tem que revisar cada detalhe para não acontecer um problema, né? Tudo revisado, detalhado. E só quem já tem muita experiência com o software consegue fazer esses ajustes, né? Sim, tem um método de trabalho diferente, né? Que, por exemplo, eu faço uma modelagem dessa, eu faço 3, 4 modelagens da estrutura. Que uma das formas que você vai analisar é isso aqui, ó. É a análise global da estrutura, certo? É a análise global da estrutura. Então, por aqui você percebe como que a estrutura está se comportando, certo? O deslocamento você consegue observar, tirando alguns pavimentos, você vai observar deslocamento de viga, né? Tem como você mudar também, ver momentos fletores, fazer análise de momentos fletores, certo? Torção nas vigas, enfim. Então,
Por aqui a gente tem um panorama da obra, certo? O software vai te apresentar todos esses problemas, onde que os pontos mais críticos, onde que você tem que reforçar, onde que tem que melhorar e fazer para você ter uma análise melhor do que você vai fazendo um projeto estrutural, né? Sim. Então por isso que a gente sempre começa por um projeto, faz um primeiro lançamento, né, e aí a gente vem adequando, né, entre a arquitetura e a estrutura, até chegar no ponto de equilíbrio, né? Porque se você tem, para você não ter uma estrutura superdimensionada, não é só questão de você fazer o lançamento e fazer o primeiro processamento da estrutura e pegar o primeiro resultado que vem e mandar para o canteiro de obra. Esse não é o nosso método de trabalho. O método de trabalho é sempre procurando conforto, segurança e economia, porque o material tem subido bastante, né? Então a gente tem que procurar economizar, adequando a economia. E um bom projeto de estrutura, Wesley, em geral, tudo, um bom projeto de estrutura em relação a um projeto ruim, né, mal dimensionado. Quanto que a pessoa economiza contratando um bom profissional da área de estrutura? Você com especialista hoje, você consegue economizar aí mais de 15%, né? 15, 20% na obra. Na estrutura? Na estrutura. É porque assim, mentes diferentes pensam em ideias diferentes, né? Modelagem, cada profissional vai ter a sua melhor posição. Nós estamos falando em torno assim de... Vamos falar em valores, um sobrado aí de... que vai custar para construir em torno de... Vamos colocar 600 mil. Nós estamos falando numa economia em torno de 10 mil reais? Dá mais? Dá mais? Você pode colocar em uns 15%, 10% em cima desse valor, né? Na estrutura, porque... a estrutura equivale a 10% do valor da não, construção? Quanto que vale a estrutura geral? Estou dizendo a questão de economia dela, Sei. né? A estrutura vai um pouco mais, né? Vai um pouco mais. Vai depender de como tá. Porque eu digo assim, a questão não é você economizar em um pilar, né? Você tem que analisar a estrutura de forma global, né? Você fazer um conjunto ali para buscar o equilíbrio. A gente tem aqui a planta de laje. Tem alguns reforços nessa laje, certo? A laje maciça. Não, essa aqui é a laje nervurada, né? A laje nervurada. Que é a treliça, a famosa vigota, né? Aí isso aí você manda para a fábrica de lajes, eles vão dimensionar o projeto de acordo com esse projeto aí, né? Vão fabricar, né? É a fábrica de laje, né? Fabricar as lajes conforme, né? Também a planta de laje. Essa aqui é a parte de escada, né? Essa aqui foi a parte de escada, a escada de fundo liso. Certo? A gente vai ter aí você faz o projeto estrutural de acordo com a arquitetura do cliente, né? Sim. Cada arquitetura você vai fazer um projeto estrutural diferente, né? Sim, cada arquitetura é um projeto, né? Você tem que sempre procurar respeitar a parte de arquitetura, né? Questão de elevação de forro, enfim, tem uma série de coisas aí. Aquelas escadas curvas assim, que dá volta, é muito difícil para fazer estrutura? Aquela já é um pouco diferente o método, né, de dimensionamento. É um pouco diferente. Se a partir de escada com degrau flutuante, já faço o cálculo verificado manual, né? E o detalhamento a gente usa o programa. Beleza. E aí finalizou? Finalizou as pranchas, né? Essa aqui finalizou as pranchas. Você pode ver que todas as plantas têm o QR Code, né? Então, a qualquer momento o profissional pode fazer a leitura e ter o 3D do projeto, né? No canteiro de obra para poder... Então essa aí é a forma de apresentação de projeto do Wesley Balduino. Alta qualidade no projeto estrutural. O Wesley já fez diversos projetos para condomínio, né? Sim. Já fez projetos comerciais, coisas grandes também, Wesley? Projeto comercial também. Tava trabalhando um pouco com pré-moldado, mas já deixei. Tô mais na parte de concreto armado mesmo. Esse programa também tem um recurso bacana, que é o resumo de materiais, né? Você tem todo o quantitativo aqui. E também no final você tem... É por quilo, né? Porque você tem o diagnóstico de quanto... Aqui você vai ter o diagnóstico, né? Da estrutura. O quanto você vai gastar nessa obra aí. Ele já te dá o resultado. Você tem que alimentar uma planilha, né? Com os preços locais de concreto, enfim, aço. E aí ele vai resultar, no final ele vai te dar o resultado dessa estrutura. O quanto você vai gastar na estrutura. Tem muitos recursos esse software. É fantástico.
Eu gosto de trabalhar com ele. Tem mais de 5 anos, aí 5 anos que eu trabalho com ele. 5 anos de projeto de estrutura, 5 anos que eu trabalho com o EBR. Muito bom. E como que surgiu a vontade de ser engenheiro, Wesley? Como que você falou, vou fazer engenharia civil? Eu sempre digo assim, que eu entrei na faculdade de engenharia no empurrão, né? Eu entrei no empurrão, que a ideia de menina era outra, mas enfim. Aí peguei o gosto, né? Foi na parte de trabalho de conclusão de curso que me identifiquei com a estrutura, né? Já vim me identificando nas disciplinas de concreto, dimensionamento, me saí muito bem, boas notas ali. E aí quando foi na parte do TCC ali, que também tive contato com alguns engenheiros de estrutura e peguei firme nessa parte, e peguei paixão por a estrutura. Gosto muito de fazer cálculo de estrutura. Dar solução para o cliente, né? Que você vê, sempre um professor dizia assim, que cada estrutura que você faz é um filho que você tem. Toda hora que você vai olhar ali, você vai ver que aquela estrutura foi você que fez. Então é muito bom isso aí. Diz que um colega meu falou que você, quando você entra na faculdade de engenharia, a pessoa mostra uma parede pra você e falou, o que você tá vendo aí? Eu falei, tô vendo uma parede branca, né? Uhum. Falei, não, você tem que olhar números aí, os tijolos que estão aí por detrás, os ferros que tá nessa parede, você tem que ver número, né? Engenharia é número, não tem que ser bom de matemática, né? Engenharia é quantitativo, né? Quantitativo, planejamento de obra, enfim. A obra é planejamento, né? Planilha orçamentária, custo, benefício. Saber lidar com pessoas, né? Que tá no canteiro de obra, a pessoa tem que saber lidar com pessoas e por aí vai. Uma vez a gente tava brincando aqui no podcast, eu e o Wesley, e aí tava falando do engenheiro Tatu, né? Tem o tal do engenheiro Tatu, não sei se vocês conhecem, né? É aquele engenheiro que quando você chega lá no terreno, você vê um monte de buraco, né? Tudo perfurado, buraco até onde não tem que ter, né, Wesley? Tem o engenheiro Tatu, né? Fora esse engenheiro Tatu, tem outro tipo de engenheiro também? Essa semana... Quantos animais que tem engenheiro? Essa semana agora, por exemplo, assim, cada um tem uma forma de pensar, né? Eu tive visitando um cliente que precisou de um projeto de estrutura, né? E aí tive no canteiro de obra dele. E quando eu cheguei lá, tá na base de fundação ainda, né? Pra gente pegar dali pra cima pra poder fazer, até tô elaborando o projeto dele. Só não pode falar o nome, não pode falar nada, isso aí é segredo comercial, né? Mas você tem uns tatuzão aí, né? A gente chegou no canteiro de obra e... Bom, a gente vai ficar... Eu não gosto de chegar no canteiro e ficar colocando defeito, né? Mas você já vê que dá pra fazer diferente. Com 2 metros de profundidade, pra assentar uma sapata é um absurdo isso aí, mas enfim. A gente sempre procura... reduzir custo, né? Então, como eu tive no canteiro, como eu já tive no canteiro de obra e conheço muito bem, desde escavação até concreto de viga de respaldo, então você já sabe ali a quantidade de profissional que vai estar trabalhando, o custo daquilo ali, né? Que você colocar uma fundação assentada, a cota de assentamento dela com 2 metros, você vai ter que ter uma retro para escavar isso aí. Agora vamos falar daquela história desse cliente que você pegou, que você fechou o negócio, que eu indiquei para você, né? O cliente que estava construindo a obra numa avenida comercial, ele iria fazer um salão embaixo, uma casa em cima, e contratou um construtor e começou a construir, né? Começou a construir a casa, e aí o CREA chegou lá na obra e não tinha arquiteto, não tinha engenheiro, não tinha nada, né? Aí quando você foi lá ver a obra, né, Wesley? Sim. Você fala assim, o cara gastou demais na estrutura, gastou muito na estrutura, Wesley? Dava pra ter reduzido, né? Dava pra ter reduzido bem. Mas assim, Aí ele tava falando que o consultor ia fazer lá o sobrado cheio de balão, cheio de coisa. E eu falei, cara, você é louco, você vai matar. Você pode até desabar uma laje aí, cara, pode matar sua família, pode matar todo mundo. Você tem que contratar um engenheiro, um calculista pra fazer o cálculo certinho pra você, pra economizar. Eu falei pra ele mesmo. Eu falei pra ele que ele corria dependendo da cagada que ele fosse fazer lá, ele corria risco até de morte, cara. Já aconteceu, né? É que assim, quando você pega uma obra que ela é toda quadrada, qualquer um faz, né? Agora a questão é igual essa obra, ela tem um balanço na frente de 2,5 metros, toda pendurada, né?
como diz na praça, né? Uma obra, a parte da frente toda pendurada. Se Então, não cair, ela começa a ceder, né? Rachar, né? Aí tem que pegar o pilar. Ou a estrutura já cai direto mesmo. Ou ela começa a ceder. O que acontece quando o projeto estrutural tá mal dimensionado e a carga começa a pressionar a estrutura? eu sempre digo que o concreto ele é um pai para muita gente, né? Porque para chegar à ruptura não é meio complicado, mas assim nada impede de romper, né? Mas numa situação dessa daí ele vai abrindo fissuras primeiro, né? Assim, se tiver um profissional ali numa situação dessa, dá pra inibir o problema. Algumas vezes, né? Tem vezes que ela já chega e desaba direto, se tiver pior, né? O pior dos casos. Mas o concreto para chegar à ruptura, ele tem que estar muito ruim. É a santa protetora do concreto, né? Pessoal da faculdade dizia Nossa Senhora do Concreto Armado, né? Nossa senhora. Salva muita gente, né, ué? Salva muita gente. Tem umas barbaridades. A gente tá no canteiro, não fica só dentro do escritório, né? A vida da gente é no escritório e canteiro de obra. Então a gente vê muita coisa por aí. É umas barbaridades absurdas. Mas você falou que aguenta, né, Wes? Por exemplo, vamos supor que a pessoa pega e faça um sobrado com treliça. Aguenta? Aí já fugiu, né? Aí já tá. Aí Aí é corajoso demais, né? Não, aí já tá arriscando, é perigoso, né? Tá arriscando a vida, né? E não dá, não. Assim, igual esse cliente, a gente tinha feito um projeto, mas infelizmente, um orçamento, né? E aí ele achou bem não fazer, mas aí agora acabou tendo que a gente dar um respaldo para ele, né? Dentro dos critérios. Ainda bem que reconheceu, né? Dá tempo da gente resolver. O problema é quando você chega na obra já tá tudo concretado, né? E o pilar tá trincando, a viga tá tava cedendo. no início, né? Eu falei, ó, eu tenho 20 anos de experiência no mercado, conheço os bons profissionais da cidade e não adianta você fazer o negócio nas coxas. Tem que pegar um profissional para calcular a estrutura, fazer um sobrado. Porque quando você faz um sobrado, Wesley, tudo encaixadinho até vai, entendeu? Falei, não, eu vou tentar fazer. Se tá tudo encaixadinho, dá para o cara tocar, né? Isso. Agora o sobrado não batia, era um salão vazio lá embaixo e um monte de viga quarto, de visão lá em cima. Tá? Tem que ter as vigas tudo travando, senão pode acontecer um acidente, né? Lá tem um vão de 7 metros, né? Lá o vão a largura do salão comercial é 7 metros. Então aí você já tem uma viga, você tem que ir um reforço, né? Tem que ter uma coisa diferenciada ali, né? Mas deu tempo, tá no tempo de resolver, né? O problema é quando você pega e já tá caindo, né? Aí é complicado. E você já pegou outros casos assim, que nem eu tô falando? Eu tô citando um aqui. Tem outros casos que você já viu? Como é que é? Não cheguei de pegar assim, já no ponto de ruptura, né? Tá crítico, mas já peguei em fase de projeto para poder fazer reforço, né? Fazer reforço de estrutura. Acontece bastante? Acontece porque... Pegar muito projeto para fazer reforço que o pessoal fez cagada lá na obra? Ultimamente é o que eu tenho pegado com frequência, porque tem muitos pilotos de programa por aí, né? Muitos pilotos de software, né? E aí lançam qualquer coisa e jogam no canteiro de obra. Por exemplo, um projeto esse tempo atrás eu peguei, um absurdo, né? Uma casa térrea tinha um pilar de 30 por 30 no meio da sala, para segurar uma laje de 6 metros. Então, essa casinha térrea, assim, mas colocou um pilar no meio da sala para segurar o vão. Então, assim, tem outros recursos para você usar. Mas não falta. Precisava, né? Não precisava. Um pilar de 30 por 30 na casa térrea é o fim do mundo, né? E o Wesley, em Cuiabá tem bastante, né? Aquela laje que a pessoa começa a pintar e ela começa a trepidar. Por que acontece isso aí? Você sabe quando a pessoa vê a trepidação da laje lá embaixo e você sente que tá batendo assim, ela tá vibrando? A estrutura, ela trabalha, né? A questão da laje? É. Diz que é falta de ferragem que você tem que jogar e tal. A estrutura, ela tem um parâmetro para trabalhar, né? O concreto armado, ele tem a sua flexibilidade. Ele trabalha. Só não pode ter em excesso, né? Um tempo atrás eu visitei uma obra, um condomínio de Cuiabá, e o pessoal estava fazendo um reforço, né? Eu não fui como engenheiro calculista nessa obra, mas fui como engenheiro de execução de obra mesmo. E o pessoal estava fazendo reforço com estrutura metálica. E, por exemplo, você batia o pé na ponta no meio do vão da laje, ela vibrava lá na marquise, entendeu? Então ali foi um crédito, mas tinha um vão de 7 metros com uma viga de 30 centímetros. Não sei, assim,
Por isso eu digo, não sei como é que não tinha caído aquilo ainda, né? Não sei o que aconteceu lá, né? Foi um absurdo, mas assim, a estrutura vibrar É normal. é normal. Ela não pode vibrar em excesso, né? A estrutura ela tem que trabalhar, não pode ter muita vibração. Mas a estrutura trabalha, o pilar trabalha, a viga trabalha. Você pode ver, tem um vídeo rodando aí no Instagram, o pessoal, né, num terremoto, num país aí que a piscina parece que tem um motor de lançar água, parece ondas, né? Então a estrutura trabalha, ela tem sua flexibilidade para trabalhar, mas tem os seus limites também, né? Pode ser muito extremo, né? Qual que é o mínimo, dá uma dica pra galera aí, o mínimo pra você fazer um pilarzinho de casa-terra? O que é o mínimo e ferragem? Dá uma receita de bolo aí pra turma aí que vai fazer essas casinhas populares aí. É que assim, a gente tem norma, né? Pode fazer um projeto desse sem norma. Um pilar no mínimo aí 14x30. 14x30? Pilar no mínimo 14x30. A gente já parte desse dimensionamento, né? As vigas também 14x30. As vigas 14x30 também. 14x30. Isso aí você vai trabalhar não com aquele tijolo de 9, né? Trabalha com tijolo diferente, porque aquela largura de 9 centímetros lá não tem norma por aquilo, né? Aquele tijolo de 9, mas o pessoal faz. Você encontra na praça de tudo aí, né? Aí é 9. Mas dá pra você usar ele também. Entendi. Mas assim, norma, concreto armado, NBR 6118, é 14x30 e viga 14x30. A gente parte desse dimensionamento. É isso aí. E o que acontece quando se você, o engenheiro, não fizer de acordo com a norma? Porque você falou que não cai, né? Que não dá, ele fugir um pouquinho da norma e tiver alguma briga por causa de estrutura, mesmo que a obra não tenha problema, mas o projeto tá fora da norma. Dá problema pro engenheiro? No CREA pra vocês? Assim, se for denunciado, alguma coisa? Se for denunciado, levado em pauta, né, tem problema, porque você já tem uma norma para seguir, né? Você tem uma norma. Se você fizer fora de norma, você está adotando os riscos, né? Jogando os riscos nas suas costas, né? Aí você é obrigado a seguir todas as normas que o CREA, que é o Conselho de Engenharia, passa para vocês, Sim. né? Por exemplo, no sistema aqui a gente já tem uma aba aqui de análise, detalhamento, dimensionamento, materiais de durabilidade. Tudo isso aqui são abas para você configurar antes de você iniciar o projeto. Então você já configura conforme a NBR 6118. Então todos os projetos que faço são baseados em norma, né? Então não tem nada fora de norma aí. E já aconteceu muitos casos assim de um construtor querer que você faça um projeto totalmente fora de norma para ele ter mais lucro na construção? Infelizmente eu já tive um caso assim, sabe? Mas foi uma obra pequena. Na verdade eu fiz o projeto, né? Seguindo esses critérios de norma, tudo. Como eu fechei com ele somente projeto, não fechei visita técnica, fui na obra entregar as planchas, expliquei certinho. Mas infelizmente quando partiu para execução, diminuiu todas as larguras dos pilares, né? Ainda bem que era uma área gourmet, uma coisa pequena, e não chegou de dar problema, né? Mas assim, hoje a gente tem essa questão, esse confronto entre canteiro de obra e escritório, né? A gente procura inibir isso aí, né? Trabalhar, uma equipe, né? Trabalhei em equipe do canteiro de obra e equipe de escritório, né? E dá tudo certo. Uma vez, Wes, contar um caos aí. Um caos importante aí. É os causos da engenharia. Da engenharia, né? Nós fizemos um projeto de arquitetura e engenharia. Uhum. Tudo certinho pro cliente. Com a dimensão da viga de respaldo, né? Certo. Tudo certinho. Com 40, né? E aconteceu que o cliente conversou lá com o construtor, que eu acho que ele não gostou muito da viga, pra diminuir a viga pela metade. Olha só. E ela tinha um balanço, assim, a gente jogou um balanço, a gente sempre joga nos cantos um balanço de 3, às vezes 4 metros, entendeu? Dos dois lados. E aí o projeto tava certinho, dimensionado, estrutural tava certinho. E o consultor pegou e mudou. Pra fazer pela metade. Aí a viga começou a ceder pra baixo.
Ela vai flexionar, né? Ela começou a flexionar pra baixo. E falei, o que eu faço agora? Aí falou pra gente, resolve aí. Falou pra nós, pra gente resolver, né? Agora, vocês se viram aí, mas você mudou, o consultor mudou o projeto. Não pode mexer no projeto estrutural. Você pegou o projeto da viga e reduziu pela metade, né? Vai dar problema mesmo, é? Falei, mas é agora, o que eu faço? Falei, agora você bota pilar lá no canto, é. Acabou com o balanço, né? Agora, mas eu não quero que tenha o pilar. Falei, então você deixa assim, você vai ver o que vai acontecer, né? Espera cair, né? Você pegou e alterou o projeto estrutural, porque você entrega o projeto estrutural pro cliente, né? Certo. Ali é um mapa. Se ele não seguir esse projeto estrutural, tá ali a prova, ó. Tá até a assinatura dele lá, que ele aprovou aquele projeto lá, tem uma prova do projeto estrutural, é um manual técnico, né? Sim. Se ele não segue o projeto, o problema é dele, né? Com as consequências, ele não pode né? pegar onde tem pilar, ele vai e tira, né? Tirar metade dos pilares que você colocou na obra para economizar, porque ele vai estar assumindo risco para ele, tá fora dos projetos. Aí você sabe o que eu faço, Wesley? Para evitar problema, eu pego o seu projeto estrutural e jogo lá dentro do sistema da prefeitura. Para ter eternamente um mapa do projeto que foi feito. Um respaldo, né? Você tá respaldado, né? Você fez o projeto, a pessoa mudou lá com as consequências, né? A gente fez um projeto aquele projeto que a gente fez pro Belvedere. A gente fez para estudar certinho. Entendeu? Aí o cliente vai lá e tora a viga. Você já chega até de mostrar pra você no Rio lá, né? O cliente pegou e torou a viga. Eu falei assim, você acabou com a necessidade dessa viga aqui. Ele tirou a continuidade dela. Ele tirou, vai dar problema pra esse peso todo aí, né? E aí ele queria ver se realmente tinha a viga lá, que ele passou a viga no lugar que também não tinha, né? Isso ainda foi... E aí você mostrou o 3D pra ele, aí eu falei, a gente tá bem respaldado, né? Porque o programa, ele respalda a gente bem, né? É altamente detalhado, a gente puxa todos os detalhes do projeto, né, Wesley? Você tem muito recurso, né? A gente fica totalmente amparado, né? Sim, você tem todo o recurso para poder promover solução para qualquer situação, né? E é o que você falou, o projeto que você desenvolve estrutural, ele vem com QR Code. Sim. Né? Aí o que acontece? O consultor lá vai, acessa o 3D da estrutura, todos os detalhes do 3D da estrutura, e pra ele não fazer cagada, né, Wesley? É pra ele não ter que se equivocar, né? Equívocos que ele não entendeu que passava uma viga ali, né? Equívocos acontecem, né? Mas assim, eu sempre digo assim, o problema é quando você tá demasiadamente certo, você não tá a ponto de consultar quem fez o projeto, né? Porque é igual você pegar um profissional da área da saúde, né? Tem todos os critérios para ele seguir ali. Se ele sair fora, ele arca com as consequências. Mesma coisa da construção civil. O consultor tá com um projeto, tá com tudo em mãos. Se ele vai fazer diferente, ele vai arcar com as consequências, né? Aí até a questão da RT, né, de projeto, a ser de responsabilidade técnica, né? O engenheiro tem total liberdade para cancelar se for alterado os projetos, né? Porque daí saiu fora do que tinha planejado, né? Já aconteceu o caso assim, infelizmente a gente tem hora que pega umas pessoas meio de mal com a vida, né? E no acompanhamento de obra, você já, nessa vivência de obra, você já pegou muito absurdo que você tem que orientar as pessoas assim, e a pessoa tá totalmente lunática ali no que ela tá fazendo? Já peguei algumas situações mais de comercial, né? De vez em quando você vê uns absurdos, né, em questão de comercial também. Mas assim, dá pra gente resolver, né? Um pouco de conhecimento é bom, né? E na sua experiência com obra, tá? Você faz o projeto estrutural, aí tem construtor que ele tem outra visão da estrutura. Apesar de ele não ter especialidade nisso aí, não saber calcular, ele querer bater de frente com você e falar que ele entende mais que você, que a estrutura sua não tá errada, não tá certo, ou eles não têm esse tipo de embate, assim? Já aconteceu? Enquanto é de olhos, a gente pega qualquer tipo de personalidade de pessoa, né? Daquela pessoa que ele é aberto a ideias, né? Daquela pessoa que é totalmente fechada daquilo que ele aprendeu e nada muda a mente dele. Faz muito tempo, no começo, eu peguei um cliente,
Foi até um dos primeiros projetos que fiz. Um cliente que ele tinha uma laje muito grande, né, na frente da casa dele. Uma laje em balanço, uma casa terra, mas a laje era bem extensa, dava uns 7 metros de comprimento, né, por uns 3 de largura. Praticamente toda a frente da casa tinha uma laje em balanço. E aí tive uma questão com o construtor, porque ele disse que o projeto que eu tinha feito ia cair no chão a laje, né? Ah, ele falou que o seu projeto a sua laje ia cair. Ele falou que a laje ia cair no chão e eu acabei tendo que, fui fora daqui da cidade, né? Acabei tendo que pegar o carro e ir até lá na tive que ir no canteiro de fora obra. De Cuiabá para conversar com Isso. Tive que ir no canteiro de obra, segurou a concretagem. Fui lá em 2 etapas. Fui lá quando ele estava montando a forma, né? Expliquei para ele que ele tinha parado, né? Que assim, o construtor ele tá no convívio com o cliente. Então, infelizmente, tem construtor que queima um profissional, né? Ele vai acabar passando uma má imagem. E aí, quando você chega no canteiro de obra, tá tudo transtornado contra você, né? Então, foi dessa forma que eu cheguei lá. Mas assim, a gente com profissionalismo, né? Sabendo respeitar os limites. Conversei com ele, mostrei para ele, provei por A e B que a laje estava bem dimensionada. Uma laje realmente complicada de bater, de concretar, né? E aí foi a primeira etapa lá, ele estava montando uma forma, expliquei, dei as orientações. Como se diz o ditado, né? Acalmei o coração do cliente ali, que ele estava impulsionado. O consultor ficou meio assustado, porque ele estava fugindo um pouco do que ele já tinha conhecimento de fazer, né? Constantemente, né? Praticamente aquele modelo, ele nunca tinha feito aquele modelo, né? Certo. Acostumado a pegar outro tipo de casa, né? O pessoal vai ter uma resistência mesmo. Mas enfim, cheguei, resolvi com o consultor, expliquei para ele, mostrei para ele, por A e B, ele ainda ficou resistente. Ele falou, só acredito na hora que tiver concretado. Eu falei, então segura que você vai ver. Só pra rir, né? A gente tem que rir, né? Então aí passei segurança pro cliente, né? Também ele queria, pra você ter uma ideia, ele queria tirar a laje da casa dele, com medo de cair e acabar com a fachada da casa dele, né? Mas enfim, fui na segunda etapa lá para conferir o aço, né? Porque no outro dia ia ser concretado. Participei da concretagem e tá lá, de pé e firme, né? Até falei pra ele, agora você acredita, né? Que tá de pé, né? Concretado. Quero ver cair. Concreto muito bem, muito resistente, concreto usinado, muito de ótima qualidade. Verificado o traço, foi muito bom. Tá lá, executado a obra, né? Então assim, as pessoas têm que ser um pouco abertas a ideias, né? Não ser travado naquilo que aprendeu. E tá aberto, que o que eu não sei, você sabe, o que você não sabe, eu sei. A gente, unindo os conhecimentos, a gente pode ter um bom resultado, né? É assim que eu penso. Mas assim, na área de estrutura, como você se dedica mais a isso, você tem muito mais conhecimento que eu, e na área de arquitetura eu tenho mais conhecimento que você. Cada um se dedica a uma área afim, né? Sim, é o que eu acabei de falar, né? Tem um conhecimento, você tem o seu. O profissional vai ter o dele do canteiro de obra. Se a gente for confrontar os conhecimentos, não vai dar bom. Mas se a gente unir o conhecimento, a gente pode chegar num resultado bom, né? Unindo as partes, se chega num resultado bom. Melhor do que sozinho, né? Eu já vi. Muito em obra acontece isso aí. Essa bateção de boca de um profissional com o outro, construtor, e sempre tem esse problema, né? A gente tem que ver a melhor solução para o cliente, né? Claro. A melhor solução para o cliente e no caso do engenheiro procurar orientar o consultor, conversar, né? Porque, como você falou, tem bastante gente que é ignorante, né? Aprendeu no jeito, aí até você colocar isso na cabeça da pessoa... É complicado. Essa dificuldade, né? E quanto mais ter essa habilidade técnica de conversar e botar as pessoas na direção que você quer colocar, convencer realmente, isso aí é primordial, esse relacionamento, né? A gestão de pessoas, né? Saber lidar com todo mundo, né? Canteiro de obra você pega qualquer tipo de personalidade, né? Qualquer tipo O ouvinte que tá aí, que tá prestes a executar uma casa ou tá no processo de execução, vai saber o que a gente tá falando aqui. Uma vez, cara, que tinha um engenheiro no canteiro de obra, disse que o cara lá tava cavando um buraco, né? Uhum. Tava cavando um buraco lá na picareta lá, acho que era uma fossa que ele ia fazer lá, e batendo e tinha pedra ali, cara. E o serviço do cara não andava. E o cara já tava ralando há tempo naquele negócio, já tava irritado já, de bater e o terreno muito duro e pedra lá, e o negócio não andava, né? Uhum. Aí o engenheiro, sem saber de nada, sem saber do serviço,
chegou pro cara e falou assim, e aí, vagabundo, você só fez só isso até agora, cara? Você tá enrolando aqui na obra, porra, não sei o que, começou... eu dei uma saída lá, você não tá trabalhando, pô, e começou a crescer em cima do pedreiro lá, né, acho que é servente, não sei, é servente, né? Rapaz, diz que esse cara pegou esse cara subiu o sangue na cabeça dele, ele pegou uma picareta, saiu atrás desse engenheiro pra matar mesmo, entendeu? O engenheiro pegou a picareta, foi atrás dele, o engenheiro, ó, na carreira. Aí se escondeu atrás do escritório. O cara tá com tanta raiva, cara. Pegou a picareta, jogou na porta, varou do outro lado. Teve que um monte de gente segurar o cara, senão o cara ia matar o engenheiro. Tem que ter habilidade pra conversar na obra, né? É gestão de pessoa, né? Não é porque a pessoa é um profissional engenheiro, ele é melhor do que o servente ou o pedreiro ou quem for o mestre de obra que tá no canteiro de obra. Tem que unir os conhecimentos, né, cara? Tem que unir os conhecimentos. Não tá ali pra poder humilhar ninguém, né? A pior coisa é uma pessoa ser humilhada. Eu não gosto disso. A pessoa tem que unir o conhecimento. Ele tem que ver o conhecimento que ele tem. A pessoa, quando tem a oportunidade de ter um conhecimento, né? De alcançar uma graduação, ele tem que ter em mente que ele tem uma responsabilidade muito grande. Que é a responsabilidade de ensinar as pessoas, né? Você é um profissional de arquitetura. Se um cliente vir, você não vai esculachar ele porque ele não sabe fazer a casa dele. Não. Você está sendo contratado para você ensinar ele a pensar na casa dele. Então assim. Inclusive, por exemplo, teve um cliente recentemente que ele perguntou se eu ia se ele me contratasse, se eu ia no lote, né? Aí eu falei assim, é lógico que eu vou no lote. Né? Nem devia ter falado é lógico, né? Eu falei, eu vou no lote. Tem que ver a posição do sol, tem que ver o desnível, Certo. né? Eu tenho que ver o entorno das casas para saber mais ou menos o padrão que eu vou fazer. É em condomínio, né? E... eu tô falando isso porque eu sou leiga e eu não sabia a primeira vez que eu vou construir a casa. Não, eu falei, fique à vontade, né? Fique à vontade, pode perguntar o que você quiser, eu falo, né? Mas assim, a gente vai no lote, vai ver toda a situação. Tem que ir no terreno para poder ver, né? Pra você fazer qualquer coisa, né? Tem que conhecer. Até a própria parte de estrutura tem que... Você também que é engenheiro, você vai estar dimensionando um projeto estrutural, você tem que ir lá no terreno olhar, né? Como é que é a situação do terreno e tudo. Tem que ter se você tiver, de preferência, se você tiver o estudo do solo para você analisar também toda essa parte técnica de como conhecer solo, não é, Wesley? Sim, parte de topografia, né? Enfim, para ver nível, corte, Explica essa parte pro pessoal, da parte do solo, do estudo do solo. O que é estudo do solo? Por que tem que ter estudo do solo? Né? Porque a maioria dos engenheiros pedem o estudo do solo, né? O que é isso, estudo do solo? Quanto que é esse serviço? Como que funciona? Bom, o estudo do solo nada mais é do que você ter uma ressonância, né? Eu vou fazer uma ressonância do seu corpo. Você conhecer como é que tá dentro, né? Então, o estudo do solo você vai fazer o pessoal usa muito, né? O que é mais difundido é SPT, né? O estudo de penetração de solo, né? Então, o pessoal vai recolher ali a amostra do solo, né? Ver qual é a característica daquele solo, se é um solo argiloso, se é um solo mais arenoso. E a partir das informações do tipo de solo, você tem alguns parâmetros, né, tabelados para você seguir ali o que a gente tem como tensão, né, suportada pelo solo, né, que ali é a força aplicada pela árvore do solo ali. E aí dali você tira a resistência de solo, né, que é onde você vai usar para poder fazer o dimensionamento da sapata. Ou da estaca, enfim. Vai depender tudo do modelo de terreno, né? Eu sempre digo assim, que a sapata para mim tem que ser dimensionada até 1,80 m de profundidade, 2 metros no máximo. A partir disso aí tem que ser estaca. Porque já fica inviável você fazer um pilarete muito longo assim. Então já dá essa informação pra pessoal aí, né? Até, como que, fala de novo aí. Até 2 metros de profundidade, 1,80 m, cota de assentamento, você ter pelo relatório de sondagem que o pessoal emite, né? Até 1,80 m, 2 metros é viável sapata, né? A partir de 2 metros, a partir de 2 metros, 2,5 metros, 3 metros já é muito melhor você fazer estaca, né? Daí você não faz um pilarete tão profundo, né? E como que é a estaca? A estaca você sempre usa um bloco de coroamento, né?
Faz um bloco e aí vai depender da disposição ali. Você vai usar uma estaca, 2 estacas, 3 estacas por bloco. Vai depender do carregamento no pilar, né? Estaca é tranquilo também. Pessoal aqui em Cuiabá usa pouco estaca, né? Porque o terreno aqui é muito bom, né? A maioria dos estudos de solo que a gente pega aqui é 3 metros já dá impenetrável. 3,5 metros. Tem região aqui 2,5 metros já dá impenetrável, né? Então o nível de lençol freático, o nível de água é muito profundo, né? Então, assim, muito bom trabalhar com sapata na região aqui, Cuiabá, Várzea Grande. Muito bom trabalhar, é muito viável trabalhar com sapata. Sapata fica sapata de dimensionamento bom, pequeno. E é isso aí. E aí tem pessoas que falam sobre o radier, né? Que não vamos fazer sapata não, vamos fazer o radier. Quando que vale a pena fazer radier? Quando que é utilizado? O radier é a melhor solução, né? O radier é uma boa solução quando você não tem resistência de solo, né? É um dos meios, né? Você ali não vai, nos próximos ali, 1,5 metro, 1,80 m ali, você não vai ter uma boa resistência, né? Por causa também do bulbo de tensões ali, que é calculado na sapata. Quando você tem ali uma superfície, um terreno plano, né? Que dá para você trabalhar com radier, é viável, né? Você vai reduzir a quantidade de sapata, né? E aí você vai trazer esses pilares apoiados no radier, né? Uma laje no chão, né? Uma laje apoiada no solo. Quando o terreno não tem resistência. Aqui em Cuiabá é pouco difundido isso aí, né? O pessoal gosta de usar muito radier quando essas casas de bloco de concreto, né? Mas essas casinhas populares, tem bastante casinha popular que o pessoal faz muito sapata, né? Sapata não, o radier, né? Faz 1.000, 1.002, 3.000 casas aí, essas consultoras, né? É porque você já parte para outro tipo de estrutura, né? Você vai para bloco de concreto, bloco de cerâmico. O pessoal usa muito também, né, fechamento em painel, né? Até uma série. Quando você muda o método, aí vai viabilizar a parte do radier, porque é muito mais rápido de se executar também, né? Porque você fica furando sapato. Radier, em algumas vezes, a velocidade dele de obra é muito maior, né? Muito melhor, né? Então você mudou, vai fazer uma estrutura metálica, de repente a altura ali é melhor um radier, chumbo a estrutura no radier, né? Vai depender de tudo da disposição da arquitetura, né? Para você ter essa ideia. Mas é muito mais rápido de se executar. E outra, também tem que tomar cuidado, né? O pessoal gosta muito de executar radier fora de norma, né? Radier com 10 centímetros não é radier de norma. O radier, o pessoal faz com radier com 10 centímetros. Esse radier é fora de norma, senão... Quanto que é o radier com a norma? Ó, a norma de concreto indica radier para nascer pilar nele no mínimo 15 centímetros. 15 centímetros. 15. É por isso que o pessoal, quando faz essas casas populares... E a ferragem? Aí vai depender, né, da malha, dependendo da distribuição ali. Ao longo da distribuição do radier. Mas assim, aí quando o pessoal vai fazer essas casas de bloco, aí por isso que viabiliza, né, fazer. Porque daí você consegue reduzir o radier. Mas ele, por norma, para nascer pilar no radier, é 15 centímetros. Agora, se você não vai fazer estrutura convencional com pilar, alvenaria, aí você pode adotar outras medidas, né? Mas tudo tem que ser calculado, né, Fábio? Tudo tem que ser calculado por um profissional, né? Pegar e fazer. Esses tempos atrás, eu estava trabalhando numa empresa, e estava trabalhando no canteiro de obra, e a gente pega umas situações, radier fissurando, né? Fora, assim, muito fino, e começa a distribuir as cargas nele, ele começa a fissurar, começa a ceder. Teve parte desse radier que eu tô te falando. Fina, de 10 que você tá falando? Acho que aquela era de 7 ainda. De 7. Pior ainda. É brincadeira. Então teve uma parte que o pessoal aterrou o moto errado e ele cedeu a ponta do radier. Um pedaço dele selou assim, quebrou. Fissurou, né? Tava fora da edificação, né? Foi na parte da calçada. E acontece bastante. O pessoal vai reduzindo cada vez mais, né? Buscando lucro. O lucro, né? Buscando lucro e reduzindo o concreto, né? Aí tem hora que não chega, tem hora que o concreto não dá conta, né? Pede arrego, né? Então, pra gente não se estender, né? Vamos fazer uma parte 2 depois, tá? No nosso podcast aí, Arquitetando Cuiabá. Claro. Seja muito bem-vindo a todos os podcasts que a gente for fazer. É um prazer muito grande sempre conversar com você. Wesley Balduino, engenheiro civil aqui da Criativa, que faz os nossos projetos de engenharia, né, Wesley? Sim. E se você quiser falar mais alguma coisa, você pode falar, senão a gente encerra o
nossa parte 1 do podcast Arquitetando. Então, uma coisa que eu quero deixar aqui para os ouvintes, né, os clientes, amigos, é que procure contratar um profissional, né? Procure contratar um profissional para você não ter imprevistos e decepções na sua obra, porque obra, construção civil é cheio de imprevistos, né? Procure contratar um profissional que te ajude aí, desde a parte de projeto e execução, e vai dar muito bom. Beleza? Estivemos aqui hoje com o engenheiro civil Wesley Baldurini, especialista em cálculo estrutural. Um grande abraço e valeu a presença aqui, Wesley. Abraço, tchau, tchau. Falamos demais, hein?